Amém? Vamos à palavra que Deus tem para nós no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo de número 13, do versículo 28 até o 30. E diz assim: E ele lhes disse, um inimigo a quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O joio e o trigo. O trigo juntai em meu celeiro. Veja, o inimigo, ele tem enganado hoje muitas pessoas. O inimigo, ele tem agido hoje de uma maneira ao qual homens e mulheres de Deus têm se perdido, têm caído, têm abrido mão daquilo que Deus tem para as suas vidas. Olha, a Bíblia diz nesta parábola que Jesus trouxe àquelas pessoas e os discípulos que estavam ali, que o joio estaria com o trigo, estariam juntos. E o Senhor deixou bem claro nesta parábola que eles estariam ali crescendo juntos e que permanecessem juntos, porque se porventura fosse arrancar o joio, poderiam também estar arrancando a parte boa, que era o trigo. Esta parábola, Jesus queria dizer que no nosso meio, em meio às pessoas que convivem conosco, o inimigo, ele está agindo, porque eu estava lendo um livro esses dias que a ofensa, ela só machuca, ela só dói em nós quando vem de pessoas que nós amamos. A ofensa, ela não se torna ofensa quando vem de pessoas que não temos nenhuma ligação, quando tem pessoas que não temos afinidades. Agora, quando temos e quando amamos estas pessoas e por qualquer motivo acontece algo, nos ofendemos. O inimigo, ele trabalha assim. Eu não sei como você está hoje, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como está a sua vida, mas essa palavra vem para nos alertar e alertar cada um de nós, você que está assistindo, que o inimigo, ele não está parado, ele não está quieto, ele está trabalhando para querer nos destruir. Sim, ele está a todo instante trabalhando para querer desviar a nossa atenção, para querer tirar cada um de nós da presença de Deus, porque ele está no meio, ele está presente, e aquele que está fraco, aquele que não está em constante vigilância, se não estiver firme, se não estiver atento, se não ter bom ânimo, certamente cairá. E ele está trabalhando assim. Ele e os anjos caídos, o inimigo, o nosso adversário, o adversário de Deus, não é? Ele faz de tudo para nos atacar, para entristecer o coração de Deus, porque atacando a nós, a imagem e a semelhança de Deus, ele estará machucando o coração de Deus. Sim, ele, o inimigo, ferindo a nós, ele estará atacando ao Senhor, e ele faz, né, conosco, porque com Deus ele não pode. O Senhor é o Todo-Poderoso. Amados, a parábola diz que o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, quere pois que arrancamos, que colhemos agora e jogamos, lancemos fora o joio, porque o joio, ele cresceu junto com a plantação de trigo. O trigo aqui, diz a palavra do Senhor, é as coisas boas, o joio é as coisas ruins, né? É aquilo que o inimigo semeou em nossas vidas, e o trigo é o povo de Deus. Então, amados, o joio estará sempre junto, porque o próprio Senhor disse, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, para que não corramos o risco de arrancar também as coisas boas. Então, o Senhor permitiu que o joio estivesse crescendo junto com o trigo, para quê? Para que também
o trigo ele pudesse estar crescendo sem ser arrancado, confundido com o joio. Tem muito trigo hoje sendo confundido com o joio, mas eu e você, nós somos trigo, né? Nós somos trigo, nós somos lavados e remidos pela mão do Senhor. Amados, quando o Senhor disse para que o joio permanecesse e crescesse junto com o trigo, foi também, né? Eu vejo nesta visão espiritual que o homem de Deus e o inimigo agindo, né? Agindo em nossas vidas. Eu diria que quando nós olhamos os erros, né? Os erros, nós temos a chance de aprender. Quando vemos os erros em outras pessoas, nós temos a chance de aprender, a chance de não fazer e de não cometer aqueles determinados erros. Imaginem se nós vivêssemos num mundo onde tudo fosse perfeito, tudo fosse maravilhoso, se não houvessem problemas, se não houvessem provas, se não houvessem lutas. Será que estaríamos na presença de Deus? Será que estaríamos servindo a Deus hoje de todo o nosso coração? O joio, eu vejo que ele é necessário. Para quê? Para que nós, homens e mulheres de Deus, possamos aprender com os erros também. Aprender com aquilo, quando olhamos e ver que aquilo não é bom para nós, que nós não devemos fazer. Muitas vezes Deus nos mostra, Deus nos dá exemplos. Olha, você está vendo isso? Estou, Senhor. Então isso você não faça. Olha, você está vendo isso? Estou, Senhor. Isso que é bom, você faça, porque isso vai ser bom, isso vai trazer crescimento para você. Deus, ele permite, não é, que o inimigo também, ele permite que o inimigo esteja entre nós. Para quê? Para que nós estejamos em constante vigilância, para que nós não abramos mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nesta parábola do joio e do trigo que Jesus trouxe para aquelas pessoas, ele estava dizendo que o inimigo ele estará ali para tentar roubar a tua paz, tirar a tua fé, para fazer você desistir, para fazer você desanimar. Mas olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deis lugar para o diabo na tua vida. Não deis lugar para que ele venha operar na tua vida, porque eu e você somos trigo, nós não somos joio. O diabo ele tenta e ele tentará de todas as maneiras o quê? Nos derrotar. O próprio diabo tentou derrotar Jesus lá no deserto, amados. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, ele não deu lugar, ele não deixou que o inimigo prevalecesse. Ele conhecia e sabia que o Pai estava com ele. Você tem que saber que Deus é contigo. Você tem que saber que o Senhor te ama. Não dê lugar para o diabo. Amados, o joio e o trigo, esta parábola é para abrir os nossos olhos que ele, o inimigo, ele estará todo o tempo trabalhando para querer nos derrotar, mas ele não pode tocar nos ungidos do Senhor quando estamos na posição, quando estamos firmes com Deus. As provas terão, as lutas também, as dificuldades financeiras e algumas enfermidades, mas tudo isso fará com que a nossa fé seja provada, para que coloquemos a nossa fé em prática, para que aprendamos a confiar em Deus e para que saibamos que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, justo e verdadeiro para nos garantir a vitória. O Senhor disse: não arranque o joio, senão correrá o risco de arrancar o trigo também. Deixe-os crescer juntos. O Senhor sabia o que ele estava falando. O Senhor sabia, através desta parábola, o que ele queria ensinar àqueles que estavam ouvindo. Olha, era o momento de eles aprenderem, de eles tomarem posse, não é? Que teremos que ter cuidado ao longo da nossa caminhada com Deus também. Nós temos que ter cautela, nós temos que ter disciplina, nós temos que ter atenção, nós temos que estar vigiando, caminhando com o Senhor, porque o inimigo, ele se faz misturar, ele se faz passar, o joio, muitas vezes, ele se faz passar pelo trigo.
você olhando do alto de uma montanha, não é? Uma plantação de trigo com o joio, quando bate o vento, o trigo, por ele ser mais flexível, ele se dobra com o vento. E o joio, ele é mais duro, não é? Ele permanece firme. O vento faz com que o trigo ele se curve e o joio permanece ali firme, sem se dobrar. O que eu aprendo disso é que nós, trigo, quando bate o vento do Espírito Santo em nossas vidas, nós nos prostramos, né, diante de Deus, nós nos curvamos diante do Senhor. Agora o joio não, o joio permanece ali duro, resistindo, não se prostra diante do sopro de Deus, diante do vento do Espírito, mas quem é trigo se prostra, quem é trigo dá ouvido a estas palavras. Ah, como é necessário o joio estar com o trigo, é para que nós possamos olhar para o lado e falar: olha, eu tenho que estar atento, eu não posso desviar a minha atenção do alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. O inimigo tem tentado desviar a sua atenção, muitas vezes com as coisas deste mundo. Se nós dissermos que as coisas deste mundo não são atrativas, nós estamos mentindo. O diabo, ele trabalha desta maneira, ele quer nos atrair para as coisas deste mundo, para que caiamos em pecado e assim nos afastemos de Deus e assim sejamos confundidos, né, com aqueles que pecam, aqueles que maquinam mal, aqueles que não têm o Senhor no coração, aqueles que não querem saber de Deus. Mas nós estamos atentos, nós a todo instante estamos vigiando. O diabo, ele sempre procurará colocar em dúvida a sua reputação. O diabo tentará te enganar, tentará mentir a você e colocar você em situações difíceis para que você duvide do seu Deus. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, ele dá ordem aos anjos para que venham batalhar, para que venham guerrear ao nosso favor. Eu tenho certeza que hoje Deus, ele está agindo poderosamente através desta palavra na sua vida. O diabo, ele vai te oferecer coisas nesta vida até para encurtar o teu caminho. O diabo tentará te enganar para que você pegue atalhos. Ei, homens e mulheres de Deus não pegam atalho. Se você está pensando em pegar um atalho, fica onde você está. Espera o tempo determinado que Deus tem para a sua vida. Você é trigo, você não é joio. Você é um homem, uma mulher de Deus. Nós, homens e mulheres de Deus, que servimos a Deus, que amamos a Deus, não podemos ser confundidos com as coisas deste mundo. Não podemos nos deixar levar pelas coisas que o nosso adversário tem nos oferecido. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é muito maior. O que Deus tem para nós é muito grande. Espera para você ver. Aguarda e você verá, porque a tua fé em ação fará um grande mover no coração de Deus. E Deus derramará bênçãos sobre a sua vida, enxuga tuas lágrimas. Olha, quanto tempo faz que você não sorri? Quanto tempo faz que você não diz para uma pessoa que você ama, olhando nos olhos, eu te amo, para sua esposa, para o seu marido, filha, filho, para o seu papai, para a sua mamãe? Quanto tempo você não dá um abraço nesta pessoa? É hora de você dar um abraço nesta pessoa. É hora de você mostrar que você é trigo. Isso, que você é trigo. Apesar que o joio tem crescido junto, mas você só tem aprendido, né? Aprendido que o que é bom você retém, o que não é bom você lança fora. A Bíblia diz que na ocasião certa, diz o Senhor, deixai crescer ambos
juntos até a ceifa. No momento da ceifa, no momento da colheita, aonde o ceifeiro vir, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Serão lançados fora. Serão lançados fora, serão queimados. Mas nós que pertencemos ao reino de Deus, que somos trigo, teremos morada eterna com o Senhor. Creia que a sua fé hoje seja uma fé restaurada, uma fé consciente, uma fé presente. Isso, levanta-te da onde você está, coloque os seus projetos em ação. Tu é trigo, tu é um escolhido, uma escolhida de Deus, tu nasceu para brilhar. Sai deste desânimo, sai desta caverna, arranca fora esta tristeza, comece a sorrir. Quanto tempo faz que você não sorri para alguém? Quanto tempo faz que você não dá um sorriso para esta pessoa, que você não vem com uma palavra de gentileza? Olha, está na hora. Nós somos trigo. Não podemos ser comparados com o joio. Não podemos, apesar de estar crescendo junto, nós não podemos nos misturar, fazer com que as pessoas olhem para nós e nos confundam com o joio. Você é trigo e eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele a partir de hoje fará coisas grandes na tua vida. Olha, a tua família é o bem mais precioso que você tem. Sim, nós temos que procurar, vivermos bem com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que estão do nosso lado. Tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que se sentem acanhados, de serem gentis com as outras pessoas. Tem pessoas que se sentem envergonhadas em falar palavras de carinho, em falar palavras de amor para as pessoas mais próximas. Está na hora de você abrir o seu coração. É verdade. Nós temos que olhar para o joio e falar, poxa, eu não quero ser assim, eu quero ser trigo, eu quero sempre estar prostrado diante do Senhor, eu quero que a palavra do Senhor seja semeada no meu coração, porque o campo aqui é o nosso coração, são as nossas vidas. A palavra de Deus ela tem que ser semeada em nossas vidas e tem que crescer e tem que dar bons frutos. Você nasceu para dar bons frutos, você é um instrumento de Deus. As palavras que saem da sua boca, tem que ser palavras de bênçãos, tem que ser palavras de vitória. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio que você é capaz. Eu creio que a partir de hoje você começará a olhar a vida de uma outra perspectiva, de uma outra forma, de um outro ângulo, e você será muito mais abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não se deixe levar pelas coisas do adversário. Não pegue atalhos, não encurte o caminho, porque o caminho que o Senhor tem para nós é o caminho perfeito. É a estrada, uma estrada que nós escolhemos para estar com o Senhor Jesus. É uma estrada que nos conduzirá a um lugar maravilhoso, ao qual o Senhor nos prometeu, uma morada eterna, um lugar maravilhoso. Olha, em nome de Jesus, que você hoje tome posse dessas palavras e que você abra mão de tudo que tem te entristecido ou de tudo que tem te afastado da presença de Deus. É hora de você se levantar, é hora de você ser trigo, é hora de você declarar uma palavra de vitória na sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida será uma vida transformada quando você voltar o seu coração para o Senhor, mas não viver de aparência, mas ter uma vida, guardar a palavra e colocar em prática a palavra que Deus tem para você hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Enxugue as tuas lágrimas, declare uma palavra de vitória e eu tenho certeza que você será mais feliz. Eu te convido agora, eu quero orar com você. Se você quiser pegar o copo com água, colocar ali sobre a TV, nós vamos orar, você toma a sua água depois e eu creio que Deus vai sarar qualquer enfermidade que porventura você tenha, em nome de Jesus.
Feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a sua mão direita sobre o teu coração e oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Visita este irmão, esta irmã agora, Pai, que tem sofrido com esta enfermidade, meu Pai, ao qual o inimigo, ó Pai, tem arrancado a alegria e só tem colocado tristezas. Pai, transforma esta vida, Senhor. Esta pessoa é trigo, ó Pai, e eu tenho certeza que através desta vida o seu nome será glorificado. Pai, abençoa, sara, cura, restaura esta pessoa, traga de volta essas pessoas, ó Pai, para o seu caminho, firma os passos desta pessoa para que sejam bênção. A partir de hoje eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Este é o programa Vem para Jesus, levando até você uma palavra abençoada. Um beijo grande no teu coração e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é a voz profética dessa geração. Levanta essa voz. Proclama a palavra. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta, fala do amor de Deus, não despreze as feridas. Fala assim, este é o meu tempo. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Ele vem, ele vem, ele vem. Oh, oh. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas dos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o seu tempo. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Ele vem, ele está aqui, ele vem. Oh! Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Ele vem, declare isso. Ele vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, ele vem. E te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem, vem Senhor. E te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Oh! E te fazer de todas as nações, porque ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Porque ele vem, sim Senhor. Vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Levante as suas mãos e declare comigo. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem.
Ele vem com a sua.